Fala, Deb. Beleza? No vídeo de hoje, eu vou contextualizar para você de forma simples e prática como funciona a arquitetura hexagonal, também conhecido como ports and adapters, como que é feita de fato essa comunicação dos ports and adapters e para que ela serve. Antes de entrarmos no conceito, vamos entender um pouco sobre esse projetinho aqui de exemplo. É um projeto muito simples, tá? A ideia aqui é simular como se eu estivesse consumindo um buscador, tá? Aqui eu tenho dois, teoricamente seriam o Google e o Yahoo, tá? O que que a gente tem aqui? Na nossa controller barra buscador, a gente tem a chamada de uma service, tem aqui o endpoint de buscar. Essa service basicamente ela faz a busca e nesse momento eu estou utilizando o Google para fazer a busca, tá? Então eu entro aqui no meu cliente e faço a busca simulando um retorno, dados do Google. Qual que é a ideia então? Se, por exemplo, eu tenho um projeto, consome serviços externos e nesse caso aqui o Google, por algum motivo, seja redução de custos, seja qualquer outro motivo, até a indisponibilidade da ferramenta, eu decida migrar, tá? Migrar esse tipo de recurso para uma outra plataforma. Eu estou usando o Google e agora quero passar a usar o Yahoo. Aqui eu estou numa arquitetura convencional, certo? Padrão, todos conhecem. Então, qual que é a ideia? Como que funcionaria se eu fosse fazer esse tipo de migração numa estruturação padrão? Eu ia alterar aqui, tá? Em vez de eu usar aqui no meu buscador, na minha service aqui, chamar o Google Client, certo? O que que eu faria? Eu entraria aqui Private Final, Yahoo Client, Client, tá? Vou comentar esse cara aqui e vou mudar esse cara para cá, tá? Só que observe bem, ao fazer isso, eu já tive aqui uma refatoração a mais. Já tive que mudar o tipo de retorno aqui dentro da minha service, ou seja, eu estou mexendo nas minhas regras de negócio. Mas até aí tudo bem porque é um projeto simples. Mas olha só, eu também tive que mudar novamente no meu hash controller. Vou alterar aqui e ok, tudo funcionou, né? Foi muito simples, bem tranquilo e sem dor. Só que, se nós analisarmos, o Yahoo retorna uma string aqui, ó, é uma string. E se nós entrarmos no Google, ele retornava uma lista de strings, tá? Então, simulando aqui, ambos retornam algo, mas são retornos diferentes. E como a gente está falando de uma API, fazer esse tipo de alteração, alterar o contrato de retorno, o payload de retorno, pode gerar um grande impacto pensando nos clientes que estão consumindo. Lógico, se for uma API que você usa para uso interno, o impacto será menor, mas ainda assim terá impacto, pois quem está consumindo não está preparado com esse retorno. Então, só simulando aqui, ó, eu tenho aqui o retorno do Google, tá? É porque está rodando, eu não salvei as alterações ainda, mas se eu rodar agora o novo projeto com as alterações que a gente acabou de fazer e executar aqui novamente, perceba que ele era uma lista e agora retornou apenas uma string, correto? Então, dito isso, o que que a gente tem aqui que fazer? Primeiro vamos entender como que funciona e para que serve a arquitetura hexagonal. Numa arquitetura hexagonal, a ideia é separar os dados de negócio, as informações de negócio, das informações de infraestrutura. Então eu quero separar as camadas. Meu negócio não precisa saber da minha camada de infraestrutura. E quando eu digo infraestrutura, eu estou me referindo a Kafka, por exemplo, a mensageria, por exemplo. Estou me referindo também a tipos de banco de dados e, por exemplo, também a client, tá? Então, citei três aqui, mas logicamente qualquer outra ferramenta que também possa ser arquitetura entraria nesse pacote. Beleza? Arquitetura não, infraestrutura, corrigindo. Beleza, então. Aí qual que é a ideia? Por que que eu precisaria usar e qual que seria a vantagem de usar a arquitetura hexagonal? Primeiro é essa separação. Segundo, com a arquitetura hexagonal eu não teria esse impacto aqui de alterar o meu payload, tá?
eu conseguiria simplesmente alterar apenas o tipo de cliente que eu estou usando para fazer a busca e o meu comportamento do meu endpoint continuaria exatamente igual. Ah, mas por que que isso é importante? Esse meu impacto aqui foi tão pequenininho, mesmo se eu tivesse o mesmo payload aqui, por que que eu precisaria fazer isso? Quais são as vantagens, pensando que os endpoints retornavam a mesma coisa? Beleza, eles podiam retornar a mesma coisa, mas talvez um ou outro campo fosse diferente. Você tivesse tratamentos para fazer aqui dentro da service, algum cálculo ali ou alguma lógica diferenciada. Então, assim, aqui é muito simples, é pouquinho código, é fácil de alterar. Mas e se fosse bem complexo, né? A gente poderia estar criando uma complexidade desnecessária aqui. Então, agora vamos converter e aplicar a arquitetura hexagonal para entender a diferença na prática. A primeira coisa que nós precisaríamos fazer é criar dois pacotes. Vamos criar aqui o pacote de infrastructure e o pacote de adapters. Tá? Esse pacote aqui ele vai entrar dentro de infraestrutura, beleza? Só que nós também teremos aqui o pacote do cliente. Só que antes deixa eu fazer o seguinte, eu vou remover o pacote dos adapters aqui, vou mover o nosso cliente para dentro da infraestrutura e agora sim eu vou criar um novo pacote aqui, adapters, beleza? Então aqui nós temos dentro de infraestrutura agora os adapters e os nossos clients, ok? Ambos são de infraestrutura. Os adapters aqui servirão para representar a lógica de fato da comunicação entre os nossos ports, do conceito ports and adapters, beleza? Você já vai entender melhor do que se trata. Também vamos criar aqui um pacotinho chamado business, que representa as regras de negócio do nosso software. Então aqui vamos mover a service para dentro dele e ok, tá? Aí o que mais que nós temos que fazer? Aqui, para nós não termos impacto nem na controller nem na service, nós precisamos generalizar o tipo de retorno, tá? Então o que que nós vamos fazer? Dentro aqui do nosso service nós vamos criar uma nova classe aqui, mas vamos criar também um pacote chamado model. E dentro desse pacote, deixa eu só modificar aqui que o model ele não é dentro da service, ele é dentro do business, beleza? Então aqui eu tenho model e aqui eu vou criar vamos colocar aqui o objeto buscador, tá? Então assim, é o que meu buscador vai retornar, beleza? Então aqui eu vou colocar, se nós analisarmos os dois retornos, um é uma lista e o outro é uma string. Vamos colocar aqui que o nosso retorno padrão é uma lista de string, então. Vamos chamar aqui de resultado, beleza? Ok. Vou criar aqui o getter and setter, tá? E vou criar aqui também um construtor padrão aqui, passando o resultado para facilitar o nosso exemplo. Beleza. Aí o que que nós vamos alterar na nossa service? Em vez de nós retornarmos o Yahoo DTO, nós vamos retornar um buscador. Beleza? Ok, mas aqui nós estamos chamando o nosso cliente. Beleza, tranquilo. Deixa esse cara aqui e daqui a pouco nós voltamos nele. Aqui nós vamos alterar, em vez de retornar um Yahoo DTO, nós vamos retornar o buscador também. Beleza, então nós alteramos a nossa service e alteramos a nossa controller. Ok, agora o que nós precisamos fazer? Dentro do nosso business, nós vamos criar a ponte entre a camada de negócios e a infraestrutura. Que ponte é essa? São os ports, que basicamente é uma interface sem regras de negócio, tá bem? Então assim, vamos colocar aqui buscador port. Esse cara aqui, ele não tem regra de negócio. Então, o que nós podemos fazer aqui? Só vamos criar a assinatura do método que queremos. Vamos entrar em qualquer um deles aqui e pegar o método. Ambos têm o método buscar dados, correto? Ambos têm. Então, o que nós vamos fazer? Vamos copiar aqui somente a assinatura do método. E vamos entrar ali no nosso port e colocar aqui, beleza?
Só que, em vez de retornarmos o Yahoo DTO, nós vamos retornar um buscador. Beleza. Feito isso, agora a nossa service, se nós viermos aqui, nós podemos alterar ela para buscador port. E vamos manter aqui como cliente mesmo e apenas alterar o tipo. Beleza. Observe que nós ainda não temos implementação, mas já também não temos mais erros. Tá? Nosso controller está buscando na nossa service e na nossa service nós temos a chamada do buscar dados. Ok, mas se nós viermos aqui, botão direito, Go to Implementation, não tem nada, tá? Ou seja, não tem nenhuma implementação. Eu literalmente só tenho a interface aqui. Ah, mas como que eu faço para ter o canal que vai se comunicar com meus adapters, que é essa camadinha aqui de baixo? Aí entram os adapters, tá? Que basicamente vai ser a ligação direta entre um e o outro. Então, buscador adapter. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos usar o implement buscador port. Agora sim, nós somos obrigados a implementar a lógica dentro do nosso buscar dados. Beleza? Então, observe que para nossa service, nós estamos apontando para o port. Não faz diferença o que tem aqui dentro do adapter. Agora, se nós entrarmos aqui, fizermos o botão direito, entrar aqui no nosso cliente, botão direito, Go to Implementation, olha só, ele já consegue enxergar o nosso adapter e já consegue retornar aqui os dados, nesse caso retornando null, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar o Google Client, por exemplo, Google Client, beleza? E agora aqui nós vamos instanciar buscador passando o Google Client buscar dados ponto get resultado, tá? Como o meu buscador ele espera uma lista e o meu Google também retorna uma lista, eu automaticamente já vou ter o retorno aqui, igual estava funcionando antes. Então eu vou rodar novamente o nosso projeto aqui e vamos ver se está funcionando. Observe que foi bem simples, tá? Deixa eu ver o que tem de erro aqui. Buscador port, o nosso buscar dados, faltou só anotar com @component, porque quem está implementando precisa ser instanciado, certo? Então, o Spring precisa achar esse componente. Beleza, ele já subiu aqui. Vamos entrar aqui novamente e rodar. Olha só, dados do Google, resultado. Tá? Mas esse aqui a gente já conhecia, já entendia, já estava funcionando dessa forma. Agora, vamos fazer acontecer o que nós fizemos antes, que é fazer a migração entre o Google e Yahoo. Porque agora nós teremos que fazer a migração de fato sem alterar a nossa regra de negócio. Observe que eu não estou mexendo na minha service e nem na minha controller. Então vamos entrar novamente aqui no meu adapter. Vamos fazer aqui um private final Yahoo client. Então agora entra o desafio. Eu preciso fazer a chamada de um sem interferir nas camadas acima. Então observe que eu não vou nem remover aqui, apenas a título de exemplificação. Meu buscar dados está aqui e eu vou só alterar o cliente dele. Ah, mas ele retorna algo diferente, né? Então aqui o meu get resultado agora ele é uma string. Beleza? Meu buscador ele espera uma lista. Então o que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma lista aqui, tá? Simples assim. Só iniciei uma listagem aqui porque o meu objeto espera uma lista, então eu vou continuar retornando uma lista e estou agora buscando no Yahoo. Estou usando a infraestrutura, ou melhor, o cliente do Yahoo ao invés do Google. Já subi aqui e agora eu vou rodar novamente. Observe que o meu payload não foi alterado. Simplesmente o meu resultado que mudou. Então, pensando no meu cliente que está consumindo, ele não seria impactado. Ele nem saberia que algo mudou
a não ser pelos resultados, talvez ali a performance da busca, etc. Mas pensando se fosse só por questão de redução de custos e o resultado fosse o mesmo, isso seria totalmente transparente. Isso sem contar que eu não mexi na lógica do meu sistema. Se aqui tivessem filtros, tratamentos de dados, qualquer outra lógica, não teria impacto nenhum, porque eu mantive o meu payload de retorno, mantive o mesmo contrato que ele já estava usando antes, eu só alterei mesmo o meu cliente, tá? Então perceba a diferença entre usar uma arquitetura convencional e usar a arquitetura hexagonal. Então a arquitetura hexagonal é isso? Não. Ela vai muito além. Você consegue separar melhor e se aprofundar mais nas outras camadas, ok? Aqui eu estou apenas exemplificando de forma simples mesmo para você entender a comunicação dos ports e adapters. Mas aqui a gente poderia melhorar utilizando converters, DTOs, que a gente separaria ainda mais, em vez de fazer este list off dentro aqui do meu adapter, eu conseguiria separar isso em outro objeto, então poderia deixar ainda mais limpo o meu código, tá? Mas caso você tenha se perguntado como funcionava o port send adapter, esse vídeo aqui serviu justamente para esclarecer essa dúvida. Eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre converters, sobre DTOs, sobre builders. Então, caso você tenha interesse, é só buscar aqui no canal, tá bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha ficado claro esse conceito para você, agora vendo também na prática. Não deixe de seguir o canal, dar o joinha se gostou do vídeo e acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima!